Contrato de trabalho intermitente. Fuja das multas definitivamente. Olhe, se você sabe sobre esse assunto ou quer conhecer essa modalidade de contrato de trabalho, fique comigo até o final deste vídeo que nós vamos debater sobre esse assunto. Eu sou Lidiana Apolinário, sou contadora, sou técnica de segurança especialista em saúde e segurança do trabalho para o E-Social. O que dá embasamento a esta modalidade, este tipo de contrato de trabalho, é o artigo da CLT 443 e a portaria 349 do Ministério do Trabalho, que foi expedida em 23 de maio de 2018. Então, considera-se como contrato intermitente de trabalho onde a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ou seja, há subordinação sim, porém não é contínua este tipo de contrato de trabalho. Não contínua significa dizer que existe um período de inatividade na execução, na convocação daquele trabalhador que exerce esse trabalho nessa determinada modalidade contrato de trabalho intermitente. Ou seja, esse período de inatividade ele pode ser por horas, dias e até meses. E independe da atividade do empregador. Ou seja, qualquer empregador hoje poderá contratar um trabalhador nesta modalidade, contrato de trabalho intermitente. Recebo muitas perguntas lá no meu escritório se, Lidiana, eu posso contratar nesta modalidade de intermitente? E a resposta é sim. Então, como funciona esta modalidade intermitente? O empregador deverá convocar o trabalhador no mínimo com 3 dias de antecedência, mesmo sabendo que esta modalidade de contrato deverá ter seu registro na carteira do trabalhador. Então, mesmo sabendo que existe uma contratação e o registro é na carteira do trabalhador, existe essa obrigatoriedade de convocação do empregador para o empregado, com no mínimo 3 dias de antecedência. Esta convocação poderá ser feita por qualquer meio de comunicação e o trabalhador terá um dia útil para responder ao empregador. Mais atento, hein? No caso do trabalhador não responder, considera-se que ele não comparecerá no trabalho naquele dia e naquela hora como foi convocado. E no caso, essa recusa poderá ter punição? Não. Essa recusa não poderá ser punida pelo empregador. Mas, uma dica de ouro, hein? Se o trabalhador confirmar a presença dele naquele dia na qual ele foi convocado e chegar lá o empregador dispensá-lo, este empregador deverá lhe pagar uma multa de 50% do total de horas convocadas para o trabalhador trabalhar naquele dia. E se o empregador convocar e o trabalhador não cumprir, o trabalhador também está sujeito à mesma penalidade. Nesse tipo de modalidade, o empregador ele poderá estabelecer inclusive um cronograma dos dias em que o trabalhador deverá comparecer ao ambiente de trabalho. Esta modalidade deverá ser registrada na carteira do trabalhador e também ser realizado as informações com relação ao valor da hora deste trabalhador. E esta hora não poderá ser inferior não poderá ser inferior a outros trabalhadores que realizam mesma função dentro do mesmo estabelecimento. Se a empresa tem no ambiente de trabalho outro trabalhador onde ele trabalha em outra modalidade de contrato de trabalho, este trabalhador admitido por contrato de trabalho intermitente não deverá ter o valor da sua hora inferior ao trabalhador já contratado e presente no mesmo estabelecimento. Lembrando que tem que ser a mesma função. E muitos me perguntam,
Lidiana, mas com esta modalidade de contrato de trabalho intermitente, quem ganha com isso? Isso, para os trabalhadores, tem um grau de dificuldade, porque se existem as horas flutuantes naquele período de trabalho, as horas de inatividade naquele período de trabalho, isso significa dizer que o trabalhador não terá um salário ou um valor mínimo garantido por lei. Mas, por outro lado, o trabalhador pode ter vários vínculos empregatícios em outros horários, desde que não venha atrapalhar o horário do primeiro vínculo de trabalho. No pagamento, o empregador deverá contemplar em recibo a remuneração, 1/3 de férias, 1/12 de 13º. Se tiver direito ao adicional de noturno, de insalubridade ou periculosidade, também deverão ser inclusos esses valores dentro do recibo de pagamento. Lógico, tudo proporcional à quantidade de horas trabalhadas. Sem falar que deve ser incluído também o repouso semanal remunerado, referente à quantidade de horas trabalhadas. O empregador também deverá entregar ao trabalhador o comprovante de pagamento do FGTS e do INSS mensalmente. E a cada 12 meses, o trabalhador ele terá o direito adquirido do gozo de férias, mesmo que não receba, visto que ele já tem recebido mensalmente anteriormente. Porém, o empregador ele não poderá convocar este trabalhador para trabalhar no período do gozo de férias. Uma dica de ouro agora, hein? Essas férias, esse período de gozo de férias, ele poderá ser dividido em 3 vezes, conforme a legislação atual permite hoje, hein? E qual seria a vantagem do empregador? Olhe, para empregador que tem demandas de trabalhos em períodos sazonais, por exemplo, um restaurante onde a movimentação ela é maior nos finais de semana, essa forma de contrato ela é muito válida, porque não há obrigatoriedade do empregador contratar 1 ou 2 funcionários, onde durante a semana, como a demanda é pouca, o trabalhador não teria muito o que fazer. E no final de semana, sim, tem muito o que fazer. Então, com esse tipo de modalidade de contrato de trabalho intermitente, ele veio muito para atender a essa demanda, quando é uma demanda extraordinária, independente do tipo do serviço do empregador. Seja restaurantes, salões de belezas e algumas indústrias que também trabalham de forma onde a maior produção existe em períodos sazonais. E aqui vai mais uma dica de ouro, hein? Independente da modalidade de contratação, intermitente ou não, o empregador deverá cumprir a legislação de saúde e segurança do trabalho. Portanto, não deixe de cumprir o exame admissional antes da contratação. Então é isso, gente. Se você gostou deste assunto ou ficou em dúvida, deixe nos comentários abaixo, ou se deseja também saber outro assunto, deixe nos comentários abaixo que eu terei a satisfação de te responder. Até mais!